um privilégio, entre aspas, né, só do Rio Clarense. É um problema que assola toda a comunidade, toda a sociedade. A polícia militar, ela realiza um trabalho logicamente preventivo, de patrulhamento, mas a cidade não é possível estar em todos os lugares da cidade ao mesmo tempo, né, Major? E esses, ladrões, eles se aproveitam aí, a gente percebe pelas ocorrências, que se trata principalmente aí de locais que estão fechados, imóveis fechados, ou clínicas, comércios que ficam vazios durante a noite. São esses os principais alvos desses ladrões? Sim, Carla, na verdade, a gente, para fazer um preâmbulo de nossa conversa, né, é bom salientar para a população que a gente está tratando de um crime contra o patrimônio. Só que, além do patrimônio da vítima, também tem a vida do agressor, porque ele está mexendo com energia elétrica e às vezes não sabe nem qual a voltagem, qual a energia que passa por lá, e vira e mexe a gente encontra pessoas mortas aí nesse métier, né? O objetivo dessas pessoas, em regra, é o cobre, não é o fio. Então, eles subtraem essa fiação da residência, do estabelecimento comercial, que muitas vezes traz um prejuízo enorme à vítima, né? Não somente o fio, mas aquilo que, de repente, produtos refrigerados, equipamentos elétricos que dependem daquela energia, acaba causando um mal muito maior do que a subtração do próprio fio, né? Mas o objetivo, em regra, é o cobre. Então, eles queimam esse fio para vender por quilo esse cobre para locais com procedência duvidosa, não. Eu me arrisco a dizer que tão irregulares quanto os próprios furtadores, porque eu acredito que 50% da culpa é do receptor, do receptador, daquele que faz a aquisição do material ilícito, né? Nós percebemos aqui em Rio Claro, Carla, que na grande maioria, bom, ou melhor, 100% daquelas pessoas que a polícia militar prendeu em flagrante no cometimento desse crime são aquelas em vulnerabilidade social, são aquelas pessoas moradores de rua que acabam se aproveitando, um momento furtivo, um momento aproveita a oportunidade de um imóvel abandonado, de um local parado ou em construção, sem o devido resguardo, acautelamento, e acaba subtraindo esses objetos, eu acredito que em sua grande maioria para sustentar o seu próprio vício, né, a droga. Com certeza. O major tocou num assunto importante, inclusive algumas operações já foram realizadas aqui em Rio Claro, junto a esses estabelecimentos que compram esse tipo de material, mas se não houver aí um combate à receptação, fica realmente difícil, né? Com certeza. Na verdade, nós atuamos nas 2 frentes. Então, nosso policiamento preventivo, por meio de abordagens, operações, a gente busca evitar que o crime aconteça. E também trabalhamos na outra frente, que é na frente, na linha do receptador. Então, nós temos operações mensais, às vezes até quinzenais, em desmanches oficiais e também não oficiais. Nós, por vezes, fazemos operações grandes, contando com o apoio do executivo, postura, vigilância, diversas frentes aí, da própria Receita Federal, da Receita do Tributário, né, do Estado e da União, que nos ajuda nessa missão. Mas também eu gostaria de apresentar aqui alguns números, se você me Ah, permite, por cara. favor. Até para o cidadão ter conhecimento disso aqui. É, qua- Quando analisado o primeiro semestre de 2023, claro, nós tivemos, em média, 10 furtos de fios por mês. Então, teve mês aqui, o menor tivemos 5 e o maior tivemos 14 subtrações do mês. Então, temos uma média de 10 furtos mensais, o que significa, o que representa 5,2% do total de furtos na cidade. Então, o furto de fios representam 5% do total. Quando nós analisamos os furtos, todos os furtos que acontecem, e comparamos aos furtos de fio, nós percebemos que nesse primeiro semestre tivemos uma redução desses números, comparado aos demais furtos. O trabalho que nós temos feito, como já falado, é o trabalho em cima da prevenção primária, né? Então, a gente recomenda para a população que ela atente. Nós percebemos que os infratores sempre aproveitam da oportunidade, né? E então a gente sempre recomenda para que a população se preocupe com a iluminação
pública e particular, né? Porque a particular depende dela. Já a pública, se perceber queimado ou algum problema na iluminação, tem que acionar os meios para fazer a substituição. Recomendamos que, mesmo nas construções, que o proprietário se preocupe, primeiramente, em fazer um muro, uma contenção, cerca e portões, que dificulta a ação do agressor. O monitoramento com câmeras e aqueles alarmes onde o movimento dispara a imagem para a pessoa também ajuda muito, pode dificultar a ação do agressor. E controlando o acesso, né, para suas residências, para os seus locais. E a gente recomenda sempre que, em caso de suspeição, né, em vislumbrando alguma atitude suspeita, alguma coisa que fuja da normalidade, que não tenha dúvida, que acione o 90. Para poder, também é importante, quem for vítima desse tipo de crime, fazer o registro, né? Às vezes o cidadão tem aquele pensamento de que, não vou registrar porque não vai acontecer nada, não vai ter como identificar, aqui não tem câmeras, mas é importante para que a polícia possa direcionar o seu trabalho, não é, Major? Carla, é um apontamento perfeito seu, porque você veja, eu apresentei aqui para você 10 ocorrências em média mensais, mas eu tenho certeza que esse número é muito maior que esse, porque existe uma grande subnotificação. E essa subnotificação vem justamente desse sentimento de possível impunidade, mas saibam que todo o meu policiamento, todo o meu estudo de programa de policiamento é em cima desses números. Então é muito importante que a população registre. E hoje temos a facilidade, inclusive, de ser registrado via internet, pelo site da Secretaria de Segurança Pública, ssp.sp.gov.br. A pessoa faz o registro online, na hora, no conforto de sua residência. Facilita bastante. Garcia, tem perguntas para o Major Ricardo? Major Ricardo, mais uma vez, Bom dia. o senhor explicou bem aí que a autoria geralmente é praticada por moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Já os receptadores, porque sem eles não existiria o crime, eles têm estabelecimentos e talvez tenham algo a perder. A falta de uma legislação mais dura sobre a receptação não acaba estimulando esse tipo de crime? Garcia, eu acho que não somente ao receptador, mas ao próprio furtador. O que causa o temor ao cometimento do crime, em regra, eu acredito que não seja a polícia em si, mas sim a consequência que aquele ato pode a levar. Então, eu acredito que uma legislação mais severa para aqueles que cometem o crime é muito importante. Muito importante. Eu salientando que não é uma crítica, né? Porque os nossos juízes, promotores, delegados, todos nós trabalhamos da melhor forma possível dentro daquilo que nos é apresentado. Mas eu acredito que caberia uma conversa a respeito disso, né? Lá no alto escalão, ali nas câmaras, por aí, para que isso seja levado com um pouco mais de seriedade, né? Visto que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo e a penalidade acaba sendo bastante branda, mas a consequência desses atos são graves. Com certeza. Nós tivemos recentemente um caso numa unidade de saúde da municipal, né, da saúde pública, e foi preciso remover todo o estoque de vacinas, não houve atendimento, né, a aplicação de vacinas naquele dia causa uma série de prejuízos e transtornos, né, Major? Com certeza, além do próprio sentimento do vitimado, né? Porque, em que pese tratar-se de um bem patrimonial, porventura aquela pessoa trabalhou uma vida inteira para comprar aquele veículo. E aí vai uma pessoa e furta aquele veículo, né? E então trata-se de um bem patrimonial, é tutelado pelo Estado, mas a vida em primeiro lugar sempre, né? Só que isso causa, às vezes, uma mácula na vida daquela pessoa que ela vai levar para o resto da vida, né? Com certeza. Murilo, tem perguntas para o Major Ricardo? Pois não. Novamente, bom dia, Major. Bom dia. Chama a atenção, de certa forma, a facilidade com que essas pessoas fazem a retirada desses fios, né? De forma desenfreada e acho que, na maioria das vezes, Major, sem conhecimento técnico, né? Para fazê-lo. Chega a ser impressionante. Acho que a capacidade do ser humano em se adaptar, em realizar trabalhos é absurda, né? Tanto é que um exemplo negativo disso é com relação aos furtos de fios. São pessoas que não têm conhecimento técnico, mas que a própria vivência, os erros e os acertos
vão as levando à perfeição. Então, elas são extremamente rápidas, sem instrumentos apropriados, e conseguem fazer a retirada ali de uma residência, limpa a residência ali em pouco tempo, em poucas horas, tira toda a residência. Evidentemente, né, de forma bastante rude, né, destrói, como a própria Carla disse, causa mais dano, mais prejuízo ao proprietário lá do que com o próprio furto do fio. Mas eles conseguem sim, Murilo, com muita Retirar. rapidez. Impressionante. Impressionante mesmo. Mais alguma informação, alguma orientação que o senhor pode passar em relação a esse tipo de crime? Carla, não só esse tipo de crime, mas todos os demais. Eu acho que na nossa primeira conversa eu citei que é fundamental, mas é o maior dente da engrenagem da segurança pública, né? É a participação popular. Então, enquanto a população, enquanto a comunidade não entender que ela é responsável pela segurança pública, é dever meu. Só que a responsabilidade é de todos, está lá na Constituição Federal. Enquanto ela não entender isso, é uma luta difícil de ser vencida, de ser combatida. Então eu chamo a população ao combate, mas ao combate de forma a se precaver, a tomar as providências mínimas de acautelamento, em tendo alguma suspeita, em tendo alguma coisa que grite aos olhos, aos ouvidos ali, que salte aos olhos ou grite aos ouvidos, que acione o 90. Então, eu ouço muito que a pessoa não acionou o 90 porque não queria dar trabalho ou não tinha certeza daquilo. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui 24 horas, dioturnamente, no sol, no bastante sol e também na chuva, de vez em quando, trabalhando em prol da população. Então, a recomendação é acione o 190. E nós, por meio dessa medida, nós podemos coibir que uma pessoa seja constrangida, seja vitimada. Então é muito importante, essa é a maior recomendação dessa data.